Oi, gente. Eu sou Zuleika Oliveira, eu sou gerontóloga e hoje eu quero mostrar para vocês alguns dispositivos que facilitam e muito a vida do idoso. São alguns dispositivos que estão disponíveis no mercado, né? E que fazem com que o idoso tenha mais independência, né? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês são uns talheres com o cabo engrossado, tá? Tem colher, garfo, faca, né? E por que esse cabo engrossado? Porque algumas pessoas têm problemas no movimento fino, então não conseguem pegar o talher da maneira que nós seguramos, né? Então, esse cabo engrossado permite que a pessoa pegue o talher assim, porque ela vai ter mais segurança, né? E mais autonomia. Por exemplo, pessoas que sofrem do mal de Parkinson, que tem tremores, dificilmente ela vai conseguir ficar com o talher segurando dessa forma. Ao passo que se ela tiver esse talher com o cabo engrossado, ela vai segurar dessa maneira e vai conseguir se alimentar sozinha e ter mais independência, né? Não vai precisar de ajuda para se alimentar. E isso é uma coisa muito boa, né? Porque isso vai melhorar o emocional da pessoa também. Quanto mais autonomia essa pessoa tiver, mais feliz ela vai ser. Embora com limitações, ela vai conseguir fazer algumas coisas, né, sozinha, sem precisar pedir ajuda, né? Então, esses talheres com cabo engrossado, eles são ótimos. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é um dispositivo para quem tem problemas de mobilidade, no caso, nos membros inferiores, problemas nos joelhos, ou uma pessoa que é muito obesa, também esse dispositivo vai facilitar muito a vida, né? Que é este aqui, para calçar os sapatos, né? Qual é a diferença? Ela tem um cabo, ela tem um extensor no cabo, né? Que aí a pessoa deixa na medida adequada para o seu tamanho. E o que mais? Ela tem também uma molinha aqui. Então, veja, como a pessoa não vai estar próxima do pé, vai estar calçando o sapato com isto aqui, esta molinha, ela vai se movimentar para os lados, para trás, para frente, sem danificar esse dispositivo. Isso aqui ajuda muito, né? Também, porque a pessoa não vai precisar pedir ajuda para poder colocar um sapato, né? Aquela pessoa que tem um abdômen pronunciado também, não precisa ser idoso, né? Mas ela precisa de alguma coisa que facilite a sua vida na hora de calçar os sapatos. E muita gente não sabe que existem essas pequenas coisas que ajudam muito a nossa vida. Eu sou muito adepta de procurar essas coisas para poder experimentar e depois indicar, né? Porque eu acho que é a nossa função, é a função do gerontólogo também ver as coisas que estão disponíveis no mercado para poder informar a pessoa e indicar, não é? Por exemplo, uma outra coisa que facilita demais, não só o idoso, mas a pessoa que tem, para a pessoa que tem deficiência visual, né? Que ela tem a visão diminuída, né? Então, por exemplo, para ela cortar as unhas, ela vai ter que
pedir ajuda para um cuidador, para um parente, enfim. Ao passo que se ela tiver esse dispositivo, ela vai ter a sua autonomia, né? Que é um cortador de unhas. Ele é diferenciado porque ele é encaixado numa capinha de plástico, então também já evita a pessoa se machucar, então dependendo da condição da pessoa, isso também é muito importante. E ela tem o quê? Tem uma lupa. E essa lupa a gente coloca, ela tem um ímã, e a gente coloca sobre o cortador. A pessoa vai poder colocar na posição melhor para ela, né? E aí, olhando pela lupa, ela vai conseguir enxergar a sua unha num tamanho maior e vai poder cortar as suas unhas sem precisar de ajuda. Então, quanto mais a gente puder manter essa autonomia da pessoa, essa independência, mais a gente preserva o estado, a saúde emocional dela. Ela vai se sentir mais livre, vamos dizer assim, né? Seja ela idosa ou não, né? Então, o objetivo desses dispositivos é facilitar a vida da pessoa que precisa deles para poder ter uma vida com mais qualidade, né? E eu quero falar para vocês também sobre as fraldas. Existe muita gente, né, muito idoso, que sofre de incontinência urinária ou fecal, ou aquele idoso que é demenciado, que também não tem mais a noção, né, de onde fazer as necessidades, e que essas pessoas têm que usar fraldas. Para a pessoa que está demenciada, o cuidador ou o familiar vai colocar essa fralda, né, de alguma forma, e ponto. Só que uma pessoa que tem a sua cognição preservada, e dependendo da idade da pessoa, ela vai se sentir muito mal com isso. De ter alguém colocando uma fralda, ou que seja ela mesma, mas de estar usando uma fralda, ela vai se sentir diminuída. Mas isso é uma questão cultural, né? Porque essas coisas estão aí no mercado para facilitar a vida da gente. Então eu vou contar uma coisa para vocês. O meu pai, eu já contei para vocês que ele viveu comigo durante 8 anos, já acamado, ele tinha demência alcoólica e tinha, a maior parte do tempo, ele estava lúcido, né? Tinha alguns lapsos de memória e alguns problemas, alguns delírios e tal, mas a maior parte do tempo ele estava com a cognição preservada. E só que assim, ele tinha incontinência urinária, mas não aceitava. Era uma pessoa que sempre foi muito rígida, muito machão, e se vê nessa condição dependente de uma filha, né? Pior, né? É uma mulher ter que cuidar dele. E quando eu sugeria que ele usasse, ele se recusava. Dizia que não precisava, que ele ia ao banheiro. Enfim, no início ele até ia ao banheiro, só que depois ele não conseguia ir mais. E ele acabava fazendo na cama, na roupa, nos lençóis. E assim, além de de provocar um desconforto nele, né? Porque ele dormia molhado, né? Provocava um constrangimento, porque no dia seguinte ele estava molhado,
eu tinha que dar uma nova roupa para ele trocar as roupas de cama, enfim. E também questão do trabalho, né? Duplica o trabalho. Até que um dia eu consegui convencê-lo, porque eu tomei conhecimento que existia esta fralda aqui no mercado. Essa fralda é da Plenitude. Não estou fazendo propaganda não, mas é a única que tem no mercado nesse formato. Existem 3 ou 4 tamanhos, né, dependendo do peso da pessoa, e existe para homens e para mulheres. Então, esta aqui, por exemplo, até pela cor, ela é feminina. E as pessoas que usam essa fralda não são só aquelas que têm incontinência. Mulheres com um fluxo mais abundante também usam essa fralda para dormir. E quando eu descobri essa fralda, eu pensei, meu problema está resolvido. Cheguei para o meu pai e disse a ele, olha, saiu uma cueca descartável. O Jorge é meu marido, o Jorge já está usando. E ele ficou curioso, né? Como é que é isso? Aí mostrei para ele, a fralda era cinza, ela acho que é cinza, né? Continua cinza. E ele aceitou usar a tal da fralda descartável. Então, foi uma maneira que eu consegui com que ele não se sentisse mal, dizendo que o meu marido também estava usando, porque ao invés de ficar lavando as cuecas, então se usava a fralda descartável, que era uma coisa mais moderna. E ele aceitou e assim eu resolvi esse problema. Eu costumo experimentar tudo que eu conheço no mercado para depois poder indicar, né? Ou falar sobre aquela atividade, enfim. Porque se eu não experimentar, eu não posso falar, eu não tenho experiência, né? Eu posso falar do que eu ouvi dizer, mas não posso falar se eu não experimentei. Bom, eu já experimentei bengalas, cadeira de rodas, vários dispositivos, né? E eu resolvi experimentar a fralda. Porque assim, tudo que eu falo, né, para as pessoas que eu estou atendendo, que eu estou orientando, eu falo do que eu experimentei. Então, andar de bengala, de cadeira de rodas, usar aquele banquinho que é um dispositivo para melhorar a evacuação, tudo eu experimento para depois poder falar com a experiência, né, com o conhecimento de ter usado aquilo, né? E eu resolvi usar a fralda. Então, um dia estávamos em férias, meu marido e eu, nós íamos viajar para Minas e eu disse a ele, vamos usar fraldas no caminho? Porque não se sabe se tem trânsito, não se sabe o que pode acontecer e eu queria saber como é andar de fraldas. Bom, meu marido se recusou, não quis saber, que imagine que ele ia usar uma fralda que nem para experimentar ele queria saber. E lá fui eu de fraldas. No caminho eu não precisei usar, né? Nós paramos em postos de gasolina, paramos em restaurantes, enfim. Não pegamos trânsito e lá fui eu de fralda. Quando chegamos no hotel, eu pensei, mas eu não usei, eu preciso saber como é que é isso, né? Usar e saber como é que funciona depois que eu usei. E aí eu fui ao banheiro para tomar um banho e usei a fralda, fiz xixi na fralda. E eu posso dizer para vocês, gente, viajar com uma fralda não é desconfortável, sabe? É mais um tabu, é mais um estigma que a fralda tem, né?
E eu posso dizer para vocês, ela é ótima. Ela tem deve ter um gel aqui dentro, né? Que absorve a urina, não cheira, não pesa, né? E ela não é desconfortável para você caminhar com ela. Então imagina, eu fui até Minas, eu desci em vários lugares de fralda. É claro que não dá para colocar uma calça justinha, né? Um jeans justo. Você tem que ir com uma calça de agasalho, uma pantalona, alguma coisa que, né, que não fique aparecendo que você tá com uma fralda, porque ela faz um certo volume, né? Mas eu posso dizer para vocês que não é nada traumático. Caso necessitem em algum momento, não hesitem em usar, porque ela só facilita a vida, ok? E aí, para a gente finalizar, existem muitos outros dispositivos, e aí, conforme eu for trazendo para vocês, então, existem muitos dispositivos que facilitam a vida do idoso, né? E não só do idoso, das pessoas que precisam deles. E eu vou trazer para vocês em outras ocasiões, em outros vídeos, esses dispositivos e vou mostrando as coisas que facilitam a nossa vida, ok? Ou a vida do idoso que você cuida. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês, esse aqui eu achei o máximo, gente. Esse realmente eu não sabia que existia. Ele é importado, mas ele vende aqui no Brasil, né? É esse extensor, tá? Para que serve isso? Existem pessoas que têm problema de mobilidade no braço, então tem problemas nos ombros ou nos cotovelos, e não necessariamente idosas. Por exemplo, uma pessoa que teve câncer de mama, fez mastectomia, e ela vai ficar com o braço comprometido por um período, principalmente no pós-operatório, né? Logo após a cirurgia, e não consegue elevar o braço e não consegue colocar o braço para trás, né? E esse dispositivo, ele serve para pessoa fazer a higiene quando vai ao banheiro, para ela se limpar. Então, o que que ela faz? Ela vai colocar um pedaço de papel higiênico aqui nessa fenda. Aqui a pessoa aperta aqui e essa fenda se abre, coloca o papel higiênico aqui. Aí vai enrolar esse papel higiênico, ele vai ficar enroladinho aqui nessa parte, né? E a pessoa vai se limpar. Então, ela vai levar esse extensor para limpar tanto pela frente quanto por trás, né? Ela afasta as pernas, limpa na frente ou leva o extensor para trás e limpa. E o mais legal, na hora de descartar esse papel sujo, o que ela vai fazer? Ela vai apertar aqui novamente e o papel se solta daqui e cai diretamente no lixo. Então, veja, imagine uma pessoa que precisa de ajuda para ir ao banheiro, né? Precisa que alguém o limpe. Se essa pessoa tem a cognição preservada, é constrangedor para ela. Ela não gostaria de ser higienizada por outra pessoa, mas ela não tem jeito, né? Ela tem que ter alguém que o ajude. Com isso aqui, ela vai conseguir ter mais independência, porque ela vai poder ir ao banheiro sozinha e se limpar sozinha também, né? Então, veja, são curiosidades, são coisas que eu vou trazendo para vocês aos poucos, para que vocês saibam desses produtos que existem no mercado.
Caso vocês queiram maiores informações, vocês deixem um recadinho lá no direct, né? Ou no meu Messenger, entre em contato e que eu vou explicar melhor sobre isso e dizer onde vocês encontram, ok? Então, por hoje é só. Aguardem que eu farei novos vídeos trazendo muitas novidades para vocês.